Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado 964-450532. Vamos esclarecer dúvidas agora sobre glaucoma. Não só glaucoma, nós vamos falar sobre glaucoma, que foi dia 26, o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. Mas, como eu estou com ele, doutor Bruno Mani, oftalmologista, a gente vai deixar liberado também para alguma área, né? Outras perguntas também direcionadas à oftalmologia, né? Porque, afinal, temos um médico nesse naipe, e a gente tem que perguntar mesmo, esclarecer dúvidas. Doutor, bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite da Rede Brasil de Televisão. Tarde é top. Vamos falar um pouquinho desse tema importante, né? Muito importante, né? Maio Verde, né? Maio, mês de combate ao glaucoma. Vamos conversar um pouquinho sobre, tentar tirar as dúvidas e tranquilizar o pessoal que tem algum sintoma. Sim. Antes eu vou falar só um pouquinho sobre você para as pessoas conhecerem mais, tá? Todos os nossos convidados, a gente fala um pupurrizinho, só um pouquinho para poderem conhecer esse trabalho maravilhoso. Olha só, vamos falar que no dia 26 de maio foi o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. Glaucoma é uma doença ocular capaz de causar cegueira se não for tratado a tempo. 80% dos glaucomas não apresentam sintomas, tá aí, assintomáticos, viu? Este está o problema, viu, gente? Aí que complica, né? No início da doença. Os dados servem para alertar a respeito. Por se tratar de uma doença silenciosa que atinge cerca de 2% dos brasileiros acima dos 40 anos de idade, tá? Totalizando 1 milhão de pessoas. Após os 70 anos, os riscos de desenvolver a doença triplicam. Ai, é muito, né? Bastante complicado de quem tem um sintoma ou quem não faz a consulta oftalmológica anualmente, acaba às vezes descobrindo quando já está mais evoluída a doença. Doutor, a gente sabe que o diabetes é uma das coisas que as pessoas ficam muito preocupadas quando tem diabetes para não ter glaucoma, não desenvolver. O que mais? O que pode desenvolver, desencadear? É genético, não é genético? É herança, não é herança? O diabetes ele faz algumas alterações na retina que preocupam muito a oftalmologia. Mas o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, né? Então, ela tem o fator hereditário, tem o fator genético. Normalmente, quem tem pais que tem glaucoma, é importante fazer a avaliação anual. A partir de quantos anos? 40 anos. 40 anos. A gente preconiza 40 anos. Existem alguns tipos de glaucoma, né? O glaucoma, esse que tem mais efeito hereditário, a gente chama ele de glaucoma primário de ângulo aberto. A gente tem que fazer as consultas e normalmente ele acomete mais pessoas negras, mulheres acima de 55 anos, então é importante essa avaliação. O que é isso? É hereditário, é genético. Na verdade, assim, a anatomia do olho como um todo, ele acaba propiciando a você ter menos drenagem de humor, que é o líquido que a gente tem dentro do olho, né? Ele tem que ir para algum lugar. A gente tem algumas saídas dentro dele. Às vezes acontece alguma alteração anatômica ali, aumento de pigmentação, que impede que você tenha essa drenagem. Ocorre o aumento da pressão dentro do olho, né? E muita gente confunde. Eu tenho pressão alta no olho, eu tenho glaucoma? Não, na verdade o glaucoma ele é uma doença degenerativa que acomete o nervo óptico, que é a estrutura onde gera a visão no fundo do nosso olho. É ali que o glaucoma acomete. O problema é que ele é assintomático, né? Ele é assintomático. Tem gente com pressão normal que tem glaucoma, tem gente com pressão aumenta um pouquinho. Vou mostrar umas imagens aqui, doutor, só para você poder... Sim. Tem imagens que você vai explicando. Vamos lá. Ali nessa imagem, ele mostra o olho saudável em cima, então a córnea, o vidrinho que a gente tem na frente do nosso olho, e aquela seta azul na parte superior, na imagem superior, é o fluxo do humor aquoso, é para onde ele deveria ir e o canal de drenagem dele. Na imagem abaixo, você começa a perceber que tem uma dificuldade, né? Ele já tem um xizinho ali onde tem a drenagem do humor, a do líquido que a gente tem dentro do olho, e ele começa a fazer alterações na retina, no nervo óptico, na camada de gânglios, né? Enfim, e aí começa a prejudicar a visão. É uma doença complicada porque a gente não tem cura. O glaucoma a gente controla, não tem cura. O glaucoma a gente consegue controlar com algumas medidas, colírio e hipotensor para diminuir a pressão do olho, alguns tipos de cirurgia para controle, alguns tipos de válvula que a gente implanta dentro do olho para drenar, né, esse líquido que a gente tem dentro do olhinho, mas quando ele começa a ter a generação do nervo óptico, o que foi perdido das fibras, a gente não consegue repor. Genera mais. Essa imagem é legal porque ela mostra exatamente o nervo óptico, que é onde acomete o glaucoma. Ali a gente já começa a perceber, se você notar na imagem tem uma borda mais alaranjada, que na parte da imagem à direita, ela já se perde um pouquinho. Ali a gente já tem um dano mais grave ao nervo óptico, provavelmente a pessoa da terceira foto já tem um comprometimento visual muito grande. É uma doença complicada, infelizmente. E quais os sinais, por exemplo, já que ela é silenciosa, quando já está assim, que aparece que já está a um nível mais avançado, o que pode acontecer? Normalmente a pessoa começa a perder campo visual, então
a percepção luminosa dele, periférica, já fica ruim, então ele já começa a ter uma certa dificuldade. Normalmente procura por causa de embaçamento visual. Já não estou enxergando tão bem, estou com um pouco de dificuldade para enxergar. Aí procura o oftalmologista e a gente tem que destrinchar, fazer o diagnóstico para ver se às vezes é uma causa de catarata, que é uma doença reversível, melhora a visão, é resolutiva. Em alguns casos a gente começa a perceber o glaucoma. Tem que tomar alguns cuidados. Normalmente o asiático ele tem um tipo de glaucoma que a gente chama primário de ângulo fechado, porque como o olho é menorzinho, o espaço entre a íris e a córnea ele é muito pequeno. Então nesse espaço tem dificuldade de drenagem do líquido que tem dentro do olho. E a gente tem que ter todo um acompanhamento, um cuidado, fazer alguns tipos de tratamento para controlar a pressão, para controlar a evolução do glaucoma e impedir que ele tenha dificuldade, tenha a evolução não prejudicando a visão dele. Nossa, e as mulheres também? Mas como em mulher. A mulher é engraçada, assim, ela tem um ponto, normalmente tem mais quadros de enxaqueca. Existe um tipo de glaucoma, que é o glaucoma de pressão normal. Você vai no oftalmologista, a pressão do seu olho é normal. Você não tem nenhum tipo de sinal sugestivo de que você tem glaucoma. Por exemplo, hereditariedade, vamos supor que sua família não tenha. Mas a enxaqueca, ela gera alterações de vasos que pode propiciar o glaucoma de pressão normal, que é a degeneração progressiva das fibras, perdendo visão, enxaqueca. Nossa, eu sou rainha da enxaqueca, então tem que me preocupar. Fazer consulta oftalmológica. Só a princípio, então tá em dia, se tá tudo bem. Então... Bom, isso tá bom, doutor. Isso é o mais importante, porque a gente preconiza esse acompanhamento anual, mas tem dificuldade, tem pouca gente que faz. Gostaria que fosse muito mais, que tivesse muito mais acesso à saúde, né? Principalmente algumas regiões que a gente sabe que tem dificuldade no acesso oftalmológico, né? Mas a consulta anual você consegue aí, no começo, às vezes, na alteração, já perceber que tem uma alteração e evitar que ela progrida. Bom, pelo menos você tem como controlar no início, já fica mais fácil, né? Tem. É uma doença que tem tratamento, tem controle. Pode levar cegueira, se você descobre no início, se você... Exato, né? como qualquer doença na medicina. Se você descobrir no começo, ela é mais fácil de tratar, ela tem um prognóstico melhor. O glaucoma não é diferente. O glaucoma, hoje em dia, tem muita estratégia para controlar glaucoma. Um tipo só de glaucoma ou ele tem algum Não, são vários. A gente tem esse glaucoma de primário de ângulo aberto, que é comum mais em mulheres acima de 55 anos, em negros. A gente tem o glaucoma de ângulo fechado. Por que a mulher e o negro têm? Alteração de pigmentação da íris, a mulher por alteração genética. O glaucoma é uma doença ainda em estudo. Por exemplo, o glaucoma de ângulo fechado, o asiático tem um olho menor. Existe o glaucoma congênito, então é importante algumas crianças a gente avaliar desde pequeno, porque já na vida intrauterina ela tem alterações anatômicas no olho, que você tem a dificuldade de drenagem do humor. E ela nasce com o aumento da pressão, com a degeneração do nervo. E o que vai piorando, doutor? Assim, o glaucoma? O glaucoma... Forçando as vistas, lendo muito, tela de computador, nada disso atrapalha? Não, na verdade não. Você pode fazer leitura normal, não tem um hábito de vida que piore o glaucoma. Algumas medicações como corticoide, né? Às vezes tem gente que tem algumas alterações reumatológicas, que usam muito corticoide. Isso sim pode aumentar a pressão intraocular, levar ao aumento do glaucoma. Mas uma causa direta sistêmica, não. É mais aumento... O diabetes é uma grande preocupação, né? O diabetes, ele interfere em tudo, né? O diabetes, ele vai acabar interferindo mais na parte vascular e aí pode propiciar aumento da pressão do olho, entre outras causas. A gente sabe também que a catarata, quando ela começa a evoluir, e o diabetes é uma das causas de catarata, de evolução mais rápida da catarata, o cristalino, que é a lentilha dentro do olho, a nossa lente natural que a gente nasce com ela, quando ela começa a evoluir a catarata, ela aumenta de tamanho. Esse aumento de tamanho, ele propicia você até o aumento da pressão intraocular, porque ele acaba pegando alguns espaços dentro do olho. Então, um dos tratamentos para glaucoma é a gente fazer a remoção do cristalino, que daí a gente coloca uma lente dentro do olho, e aí abre mais espaço para você drenar o líquido que a gente tem dentro do olho, e aí você diminui a pressão em uns 30%. Que daí é significativo para alguns casos. Hoje a pressão para o pessoal entender, assim, a gente, quando você vai fazer seu exame, aquele do pontinho azul que encosta no olho, do ventinho, esse é o exame de pressão dos olhos, né? Essa é a tonometria. A gente fala entre 14 e 21 é uma pressão normal. Mas a gente sabe também que a gente tem que buscar uma pressão-alvo. Então, se você tem o 21, não é que está tudo bem. A gente tem que buscar sempre a melhor pressão com os exames para que não progrida o glaucoma. Então, eventualmente, você pode ficar bem com 21, outro paciente com 14, 13. Certo, tem uma pergunta para você. Manda. Vamos lá? E você que está em casa pode ir mandando suas perguntas, viu, gente?
Boa tarde, eu fui no oftalmologista, ele falou que era catarata. Fui no médico de catarata e ele falou que não e nada foi feito. Eu sinto ardor no olho esquerdo e não enxergo bem. Vejo uma nuvem e lacrimeja muito. Sinto muito uma gastura no olho. O que pode ser, doutor? Aí podem ser duas coisas, mas que não são excludentes. Então, você ter passado... O interessante é você passar numa consulta com um especialista em catarata. A catarata, existia uma classe de médicos que deixava a catarata evoluir, deixava a catarata amadurecer. Hoje em dia a gente remove ela no começo, como qualquer doença é mais fácil tirar no começo. Precisa avaliar, normalmente acima de 55, 60 anos, as pessoas já começam a ter opacificação do cristalino, que é a formação da catarata. Acima de 70%, 100% tem catarata, às vezes não é necessário cirúrgico, mas tem que ver direitinho como é que você foi avaliada, né? A sua idade, tudo certinho. A gastura no olho, a sensação de olho seco, ela é muito comum. Cidade poluída causa isso, a exposição com tela, então ar-condicionado, tem bastante coisa que pode ocasionar olho seco, sensação de areia, essa gastura nos olhos, né? Doutor, se cair de cadeira também pode prejudicar os olhos? Cair de cadeira pode, alguém caiu ali? Tá tentando dar um close em você, doutor? A responsabilidade é sua. Eu não vou me responsabilizar, não, mas se acontecer alguma coisa com o olho, eu cuido. Se acontecer com o olho, você cuida, né? Tá tentando pegar um close bonito, só porque você tem um olhão bonito assim, aí... Ficou bom aí, tá no alto, mas se cair a gente já dá um jeito no olho, é só proteger para não bater, mas se acontecer alguma coisa, a gente cuida. Tá bom, né? Vamos lá, doutor, vamos falar mais um pouquinho aqui que eu vou falar. Não tem cura. Glaucoma não tem cura. E como que é o tratamento? Uma pessoa que descobre que tem um glaucoma, por exemplo, muito jovem. Muito jovem, vamos lá. A gente tem que controlar a pressão de princípio. Então, você faz os exames, existe um exame chamado campo visual computadorizado, a campimetria, então ela vai ver a periferia e o quanto que você está perdendo de percepção luminosa. A partir daí, a gente vê a evolução do glaucoma, junto com a pressão dos olhos. A gente começa o tratamento com classes de colírio hipotensor, que é colírio para diminuir a pressão do olho. Então, são 4 classes principais. Então, a gente pode passar até 4 colírios para isso. E aí, depois, a gente passa, nesse caso, se não estiver controlando, com outras estratégias cirúrgicas. Implante de drenagem, de aparelho para drenar o humor dentro do olho, o líquido dentro do olho, até a cirurgia que a gente chama de trabeculectomia. Como que é essa cirurgia e como que é a recuperação? A cirurgia é tranquila, tempo cirúrgico em torno de 30 minutos, 25 minutos. É uma cirurgia tecnicamente rápida, assim, ela não a gente faz o trabeculectomo, que é o aparelho que faz a remoção da área onde vai abrir um espaço para drenar o líquido dentro do olho. A gente remove essa parte dentro do olho e deixa uma bolsa de drenagem de líquido. E aí ali ele já abre um outro espaço, diminui a pressão dentro do olho, a gente abre um caminho para o líquido ali passar de onde ele não estava conseguindo passar, e isso diminui a pressão do olho. Então, é uma cirurgia, a recuperação é relativamente rápida, né? 2, 3 semanas, o paciente já consegue voltar à atividade. Alguns casos, infelizmente, não é uma cirurgia que você devolve visão, né? Então, isso é importante frisar. Mas evita de progredir. Evita de progredir. Então, me diga uma coisa, o glaucoma, quando você tem, pode ser de um olho só, geralmente é nos dois, como que funciona? Normalmente é binocular. Normalmente são os 2 olhos que são acometidos. Sério? Sério? Não no mesma gravidade, né? Sim. Cada olho tem uma estrutura e um desenvolvimento. É, porque a pressão, né? Mas normalmente quando você tem glaucoma no olho, o outro olho ele vai ser acometido. E interfere, por exemplo, a gente fala que é a pressão ocular, né? Mas e a pessoa que tem pressão alta hoje, isso pode prejudicar também ou não? Pode, mas não é o fator de... pode, mas não é o fator que a gente se preocupa mais, tá? Eles não se conversam tanto quanto a gente acha, né? A pressão do corpo alta, eu vou ter glaucoma? Não. Ele pode ocasionar alguns tipos de glaucoma secundário à hipertensão, mas não é ele que vai ocasionar o glaucoma diretamente. Então, quem tem hipertensão, manter as consultas com o cardiologista, tudo em dia. O oftalmo também pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, né? Pelo menos. Pelo menos 2 vezes, né? Quem tem glaucoma na minha clínica, eu oriento passar pelo menos a cada 6 meses. 6 meses, é legal acompanhar, né? Não faz mal nenhum, você vai lá, vai tomar um café, vai... Verifica se o grau também aumentou, né? Exato. Não, o grau, assim, dá uma olhada em tudo, principalmente. Hoje em dia, então, assim, é muito comum a gente ter grau, principalmente jovem, a criança. Muito, né? Muito. Gente, o pessoal é sério, viu, mães? As crianças e os adolescentes estão aumentando muito o grau na visão deles, viu? A minha filha mesmo está com 13 anos, já aumentou agora, em menos de 6 meses, aumentou mais um pouco. Eu tenho certeza que ela, com 13 anos, é celular, é tablet, é TV, ambiente... Antigamente, a gente ficava mais na rua, né? Eu cresci na rua. Também. A gente tinha mais exposição à luz, mais campo visual aberto, isso daí gerava menos miopia. Eu não tenho grau nenhum, nunca precisei operar nem nada.
Mas hoje a gente vê que a exposição com tela, computador, a proximidade com a leitura, isso desenvolve miopia, isso desenvolve grau. E não é só por você ter grau. Quando você tem miopia, quando você tem um grau alto, você tem outros problemas, né? Você pode ter descolamento de retina, você pode ter alteração de pressão por causa de glaucoma, você pode ter outros problemas socioeconômicos, de você não conseguir desenvolver atividades. Então é importante você, hoje em dia, a gente tentar bater nessa tecla da exposição com tela, do desenvolvimento visual, da consulta oftalmológica, né? Certo, tem mais perguntas para você. Bora. Vamos lá? Boa tarde, doutor. Minha filha tem ceratossone. É uma doença muito grave? Pode acontecer de fazer cirurgia? Vamos lá. Então, o ceratocone é uma doença na córnea, né? A córnea é esse vidrinho que a gente tem na parte anterior do nosso olho. No ceratocone, você tem uma alteração de colágeno, alteração da estrutura da córnea, que ela fica cônica. Daí o nome ceratocone. Cone. E aí é uma doença que normalmente acomete o adulto jovem, de 15 a 30 anos. Ela prejudica a visão, então, normalmente o paciente que tem ceratocone, ele é coçador de olho, então ele coça bastante, que tem que evitar, né? Não pode coçar os olhos. Vários problemas, e o ceratocone ele evolui por causa da coceira. E existe cirurgia, né? Não é a primeira escolha, né? O ceratocone primeiro a gente controla. Existe uma química que a gente faz no olho que chama cross-linking para estabilizar a progressão do ceratocone e impedir que ele evolua. E aí você tem outras estratégias, uma lente rígida que a gente posiciona no olho para regularizar, que é super tranquila de usar. Existe um anel de Ferrara, que é até um brasileiro, a gente regulariza a córnea, melhora a visão nesse caso, e aí os ceratocones mais evoluídos, transplante de córnea. Né? É maior. Puder evitar mais uma pergunta para você, doutor. Vamos lá? Boa tarde, minha filha tem catarata congênita no olho esquerdo e ela já fez cirurgia, mas ainda não enxerga. O que eu devo fazer, doutor? A catarata congênita a gente opera no começo para liberar o fluxo visual ali para que ela desenvolva a visão ao longo da vida dela. Num primeiro momento, a gente não faz um cálculo preciso da lente que a gente coloca dentro do olho. A gente implanta uma lente para evitar que tenha a dificuldade da luz entrar dentro do olho e que não desenvolva a visão dela. Dependendo do estágio que está, é aguardar mesmo, mais um pouco, normalmente com 3, 4 anos a gente já consegue passar um óculos, dependendo do grau, mas o importante é que ela já foi operada, com certeza no futuro próximo aí ela vai ter um desenvolvimento visual bacana para ela. As redes sociais, como nós encontramos você? @Dr. Bruno Mani no Instagram, @Dr. Bruno Mani, Mani, M-A-N-N no YouTube também, eu tenho o TikTok também. Ali. Tá ali, ó. Olha lá, sucesso está onde você o enxerga. Então, @Dr. Bruno Mani no Instagram, eu mesmo controlo a rede, então se mandar o direct sou eu que vou responder. Fico Onde à disposição. fica a sua clínica? Eu trabalho no Hospital SEMA, que é um dos maiores hospitais da América Latina, ele fica na Zona Leste, e eu tenho uma clínica no Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. Então lá tem todos os contatos, tem equipe que consegue atender glaucoma, retina, catarata, lente de contato, estrabismo. E eu espero poder ajudar aí quem tiver dúvida. Você volta mais vezes para a gente falar outros assuntos também, vai ser um prazer, Nani. Obrigado pelo convite. Eu espero ter mostrado um pouquinho aí, tranquilizado o pessoal que tem glaucoma, sério, né? Seríssimo. Mas eu estou à disposição sempre que você... A gente faz estrabismo, vamos falar de outras coisas também. Estou à disposição. Sempre que você chamar, eu prometo que eu venho. Já está convidado. E depois ainda eu pego um sushizinho desse na saída. Hein? Pode ficar aqui até o final, que tem sushi até o final. Tá mazinho, tá ali. Eu tô vendo ali, ó. Obrigada, viu, doutor? Imagina, foi um prazer. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí. Tem um momento do artesanato, gente, que vocês vão aprender a fazer um bolo de pipoca, um bolo junino e julino, né? Porque agora tem festa julina também. Tudo isso, daqui um minutinho só, não saiam daí.